Número 2. Juízes, capítulo 2. Versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Preste atenção nessa leitura. O versículo 7 diz que o povo serviu ao Senhor durante o quê? Toda a vida de Josué. E também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram em adoração os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. E com isto a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota. Ei, peraí. Quem que lutava contra os israelitas? O Senhor batalhava contra eles. E o que o Senhor fazia? Provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Sabe, essa semana, eu acho que todos nós ficamos assim, espantados com tudo aquilo que aconteceu no Complexo do Alemão, na Penha. São lugares que eu conheço, prego. Às vezes, boa parte das vezes que eu vou ao Rio, eu fico hospedado perto do Morro do Alemão. E o que aconteceu foi algo que não tem como nos deixar perplexos. Eu não quero aqui culpar A, B, C, D, mas não é sobre isso. Sabe o que mais me impactou em tudo aquilo ali? Eu conheço um pouco da realidade do Rio, eu prego muito no Rio, eu prego em lugares assim. Há pouco tempo atrás eu contei para vocês aqui, um lugar que eu fui, que eu já tinha ido em Vigário Geral, em outros lugares, em outras favelas.
mas nunca naquela dimensão como em São Gonçalo. E falei de coisas, né? Encontrei com aqueles meninos, com aqueles fuzis à mão. O pessoal já tinha pedido permissão para eu entrar. Olha o nível que se chega. E é um povo muito oprimido, essas pessoas que vivem ali, debaixo de um poder assim, paralelo. Quando se fala de tráfico de droga, não é apenas a droga, como se isso não fosse nada, como se isso já não bastasse. A opressão é muito maior. Você não pode ter um carro, porque tem barricada. Eu fui num lugar a menos de 200 metros, nós tivemos que dar uma volta de mais de 1 quilômetro, porque entrava numa rua, tinha uma barricada, fizeram um labirinto. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi no sepultamento, no reconhecimento dos corpos, as mães. E eu vi muitas mães. Meu filho, eu te avisei, sai dessa vida, vai para Jesus, abandona essa vida. Eu vi muitas mães chorando os seus filhos ali. Uma que foi na delegacia, que o filho estava preso, e ela já chegou dizendo: não vem com essa conversa de vítima de sociedade, que o meu filho não é vítima de sociedade, ele tem pai e mãe. Sabe, aquele discurso dos pais me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque quando você vai num presídio, boa parte das pessoas que estão presas ali tem nome bíblico. Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias. Nome de profetas. Foram meninos que muitos deles cresceram dentro de uma escola bíblica dominical, indo com o pai e a mãe para um culto, para a igreja. O que aconteceu? O que aconteceu? Juízes nos traz uma explicação do que aconteceu. A Bíblia nos diz que Josué havia morrido. Josué foi aquele que substituiu Moisés e entrou na terra prometida com o povo. E ao chegar ali na terra, então, distribuiu-se as terras. Domingo passado eu preguei sobre isso, sobre a tribo de Dan, que tomou a cidade de Laís. Mas o texto diz que durante Josué, a vida de Josué, a Bíblia diz que aquele povo serviu ao Senhor. E mesmo depois da morte de Josué, os líderes que sobreviveram serviram ao Senhor. Mas o versículo 10 é chave. Olha o que diz. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, mortos, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. A Bíblia diz que surgiu um povo que não conhecia Deus. Como? Se os meus antepassados ainda está muito fresco. Viram o mar vermelho se abrir, viram coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória durante o dia, o corpo crescia, a roupa crescia junto com os corpos, viram Deus alimentando uma multidão com codornas, com maná. E agora esse povo, também ainda muito fresco, viram o Jordão se abrir com uma enchente, o povo passar em seco. Eles viram muralhas de Jericó caindo, Deus destruindo inimigos com grandes pedras. Eles viram o sol se deter no vale de Jaboque e a lua no vale de Aijalon. Deus parou sol e lua para uma batalha. Mas logo depois que esse povo morreu, veio uma geração de netos que não ouviram falar do Senhor. E eles praticaram coisas abomináveis. Serviram a ídolos, a imagens, a deuses. Sacrificaram seus filhos no fogo. Transformaram a glória de Deus em uma imundície.
E o pior, a Bíblia diz que o próprio Deus lutava contra eles. Você consegue imaginar, mesmo você que ainda é jovem, mesmo você que tem 18 anos, um dia você terá 30, 40, 50, um dia você terá filhos, um dia você terá netos. Você que hoje serve ao Senhor, você consegue ver o seu neto batendo tambor e tomando sangue de galinha, de animais, servindo a Exus e a demônios? Você consegue? Foi isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? O texto diz que surgiu uma geração que não conheceu ao Senhor. E por causa disso, aquela geração sofreu muito. O livro de Juízes, ele é um ciclo. O tempo todo Juízes é pecado, o povo peca, se afasta de Deus. Deus permite inimigos atacarem, roubarem, vem o sofrimento. Aquele povo então, surge um profeta, um juiz, chama o povo ao arrependimento. Aquele povo se arrepende, Deus os livra, dá prosperidade, eles se enriquecem, se esquecem do Senhor, pecam, vem o sofrimento, eles sofrem, se arrependem, Deus prospera, eles pecam. O livro de Juízes é esse ciclo aí o tempo todo. Pecado, sofrimento, arrependimento, prosperidade. Pecado, sofrimento, Deus levanta um juiz, um Gideão, um Sansão, um Jefté, uma Débora, livra o povo se arrepende, Deus livra o povo prospera, esquece de Deus, peca e Juízes é isso aí. Você vai ver que Juízes se resume nisso o tempo todo, por isso tem vários juízes. Por quê? Pecado, sofrimento, um juiz, arrependimento, libertação, prosperidade. Morre, vem outro e assim sucessivamente. Isso é o livro de Juízes. Mas Juízes capítulo 2, ele nos fala de gerações. Ele nos fala de 3 gerações. Eu poderia exemplificar essas 3 gerações como 3 cadeiras. Uma geração que conheceu ao Senhor, a geração de Josué, a geração que viu as muralhas de Jericó cair, a geração que viu Deus fazer coisas poderosas. E essa geração falou para essa outra geração, que são os filhos. Os filhos. E esses filhos ouviram, mas meu pai é crente, meu pai serve a Deus. Eles esqueceram que Deus não tem neto. Eu tenho neto, Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Por isso, mesmo que o seu filho se converta, mesmo que você se converta e você sirva a Deus, o seu filho, ele precisa ter uma experiência com Deus. Ele precisa ser levado ao Senhor. Ele precisa passar por uma conversão. Senão ele vai viver uma religiosidade. E logo depois vem uma outra geração, que essa geração daqui não falou nada para essa. E é justamente sobre essas 3 gerações que a Bíblia fala. Uma geração que andou com Deus e viu milagres de Deus. Uma geração que não andou com Deus, mas ouviu. Essa geração aqui, ela ouviu. Por quê? Porque no próprio livro de Josué, no capítulo 24, no versículo de número 15, a célebre frase de Josué, quando ele reúne o povo e diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar sua mão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que isso se cumpra na sua vida. Quando Josué toma esse discurso, é completamente diferente do que a gente tem escutado nos dias de hoje. Porque eu vejo muitos pais adotando um discurso oposto ao de Josué. Ao invés de dizer, eu e minha casa vamos servir o Senhor, eles dizem assim:
eu não vou influenciar meu filho, não. Eu vou deixar ele crescer. E aí, quando ele crescer, ele faz a escolha dele. Você já escutou isso? Não, deixa meu filho, deixa ele crescer. Quando ele crescer, aí ele escolhe o que ele vai ser na vida. Sabe, irmãos, essa declaração, desculpe o termo que eu vou usar, é o cúmulo da idiotice. Porque não existe área neutra na influência. Ou você influencia os seus filhos, ou o mundo influencia os seus filhos, ou a cultura atual vai influenciar os seus filhos. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas provavelmente essa geração disse: não, vocês escolhem o que vocês querem. Isso é a maior burrice. Não existe neutralidade espiritual dentro da família. Aprendam uma coisa: não existe vácuo no poder. Não existe. Se você não se posiciona dentro da sua casa, alguém se posicionará. Quando você vê os discursos daqueles meninos, os que ficaram, não sei se você viu os vídeos, eles falando: o que vocês estão pensando? Aqui vocês não entram, aqui é mais durinho, aqui é os filhos. Os filhos de quem? Do traficante. Por quê? Porque o traficante fez o que o pai e a mãe deveria ter feito. Os heróis deles é aquela geração, por causa da omissão do pai e da mãe, por uma postura neutra. E não existe vácuo no poder. Se você não assume o papel na sua família, se você não assume o papel nos negócios, se você não assume o papel na sua vida profissional, alguém vai assumir o seu lugar. Não existe vácuo no poder. Tanto é que quando alguém sai, outro já entra. É o culpado. Imediatamente é o culpado. Na vida espiritual não é diferente. Ah, mas eu não vou impor nada ao meu filho. Ele escolhe quando ele crescer. Essa frase, meu irmão, ela parece moderna, tolerante, mas ela é espiritualmente ingênua. Porque a ausência de influência não é neutralidade, é entrega. Diga comigo: a ausência de influência não é neutralidade, é entrega. Quando você diz que está sendo neutro, o que você está fazendo? Toma. A sua neutralidade é a entrega para que alguém faça o que você deveria ter feito. Então não existe ausência de influência. Ou eu influencio os meus filhos, ou eu influencio uma geração, ou eu entrego para que alguém influencie. Isso é um fato. Isso é um fato. Os pais serviram ao Senhor. Os filhos ouviram, mas não serviram. Consequência, os netos não conheciam o Senhor. Não sabiam quem era o Senhor. Eles não tiveram experiência com Deus. Eles não conheciam o Senhor. E nem ouviram falar das quedas de Jericó e de outras coisas mais. E o versículo 15 diz o quê? Como consequência, Deus lutava contra eles. Irmãos, nós temos vivido um fenômeno que, se alguém me contasse há 10, 15 anos atrás, eu não acreditaria que isso poderia acontecer. E que fenômeno é esse? Eu tenho observado ao redor do Brasil, e aqui em Formiga também eu tenho casos assim, na nossa igreja, ou uns voltando para o Senhor, de que quando jovens eles se desviavam, eles iam para o mundo, para o mundão. Mas hoje, alguns não estão indo apenas para o mundo. Eles estão buscando feitiçaria, bruxaria, macumbaria. Eu ouvi 3 relatos esse ano de filhos entrando para dentro do quarto, acessando a internet e fazendo macumba.
3. Filhos de crente. Eu fiquei perplexo e fiquei feliz. Ué, como assim, pastor? A minha perplexidade é para onde eles foram buscar. E a minha felicidade é porque toda pessoa que, ainda que esteja no erro, buscando o espiritual, é gente que tem sede de Deus. Sede de Deus. Só que ele está indo para o lugar errado. Agora, ele está indo para o lugar errado por quê? Porque está sentado nessa cadeira aqui, ó. Quem está aqui não falou para quem está aqui o caminho. Não ensinou. Não ministrou. O maior erro que nós podemos cometer na caminhada cristã é não discipular os nossos filhos. E discipulado na Bíblia é algo artesanal. Não é discipulado, não é isso aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui não é discipulado. Isso aqui é produção em massa. Discipulado é 1 a 1, é vida na vida, é grupo pequeno, é célula, é 10, 12 pessoas, quando muito ali, 8 pessoas, 5 pessoas estudando, e ali acontece o discipulado, porque um diz, olha, eu não entendi muito bem, não, parece que isso aí não está certo, e o outro fala, não, olha a Bíblia, deixa eu te contar uma experiência, aquilo ali é discipulado, aquilo ali é vida na vida. Discipulado na Bíblia é algo artesanal, não é produção em massa. Jesus, ele não tinha uma escola de multidão, ele separou 12, formou uma célula com 12 pessoas e discipulou aquela célula dele. Discipulado na Bíblia é artesanal. É feito com tempo, com toque, com intencionalidade. Por isso Moisés deu uma ordem lá em Deuteronômio. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculca. Lembra de a gente falar, fulano está com a cuca quente, cuca fria? Inculca. Coloca na cabeça, inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O texto está dizendo, olha, você vai sentar com seu filho, você vai andar com seu filho, você vai deitar com seu filho, e toda vez que você sentar, levantar e deitar, você vai inculcar. Você vai colocar na mente dele a palavra do Senhor. Por quê? Porque pensa para você ver, quanto tempo você passa com o seu filho? Quanto tempo? A professora passa mais tempo com ele, às vezes, do que com você. A internet passa mais tempo com ele, às vezes, do que você. Só que nós somos uma geração que nós amamos terceirizar as coisas. Porém, discipulado de filhos não pode ser terceirizado. Mas, pastor, eu trago meu filho no cultinho da igreja, eu sempre venho no culto, e ele vai para a sala, ótimo, bacana, a gente investe em crianças. Pastor Edinaura, quanto que ficou, pastor Edilson, nesse evento de crianças, quanto que nós gastamos? Mais de 5 mil para fazer um evento no dia 12 com eles. Porque a gente investe em criança. E criança para Vale não é igreja do futuro. Criança para Vale é a igreja do presente, do agora. A gente investe. Que bom que você traz. Mas isso não elimina de forma alguma o seu discipulado dentro de casa. De sentar e falar, vem cá, deixa eu te contar uma história da Bíblia. Deixa eu te contar uma história. Gente, olha, Mateus foi escrito para os hebreus. Os evangelhos, cada evangelho foi direcionado a um povo. Mateus, hebreus. Marcos, romanos. Lucas, gregos. João, a todo mundo. Me chama a atenção Lucas, porque a forma como Mateus começa, ele começa falando de genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Bacana. Por quê? Porque o judeu precisa disso para entender. Agora, Lucas não. Lucas começa que um anjo apareceu, 3 magos vieram do Oriente, e eles seguiam uma estrela, e de repente eles perderam a estrela, havia pastores no campo, e então veio uma forte luz, um anjo diz, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem, glória a Deus nas alturas, e o anjo aparece aqueles pastores, e de repente aqueles magos encontram Jesus numa manjedoura. Lucas começa falando de uma forma
mais sobrenatural. Não sobre paternidade, não sobre fulano é fulano, porque o judeu precisa saber quem você é para ver se ele acredita em você ou não. Os gregos não. Os gregos, eles eram fascinados pelas mitologias, pelos deuses do Olimpo. Eles eram os criadores das fábulas. E então Lucas fala, eu vou escrever um evangelho na linguagem do grego, mostrando o poder de Deus e o sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos filhos amam o sobrenatural. Amam o sobrenatural. É a hora de você sentar com eles e contar a história do sobrenatural. Pastor, mas eu trago meu filho para a igreja. Bacana, você está ensinando o caminho. Só que a Bíblia não manda você ensinar o caminho. A Bíblia manda você ensinar no caminho. Ensinar o caminho é lá, meu filho. É para lá. Ensinar no caminho é, meu filho, vamos comigo, eu te levo lá. Quem está entendendo? Ensinar o caminho, vai, que eu fico. Ensinar no caminho é vamos juntos. Vamos juntos. Ensinar no caminho é o que eu faço com você. Sabe, não é sobre apenas ensinar, é ensinar mais com a vida também. Com o que você vive. Quantas vezes você já testemunhou do poder de Deus para os seus filhos? Quantas vezes você diz, filho, vem cá, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. Quantas vezes você fez isso? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Não tem porque não quer. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ah, mas eu não tenho uma experiência com o anjo. Não, você não tem uma experiência com o anjo, mas você tem uma experiência de uma roupa que você lavou, colocou no varal, o tempo fechou e você falou, Deus, não deixa chover aqui em casa agora não, que a minha roupa precisa secar. Quem teve essa experiência aí? Você não viu um anjo abrindo o mar vermelho? Mas você fez uma oração e falou, Senhor, eu preciso fazer essa comida e o gás está acabando. Multiplica esse gás, Senhor. Senhor, a gasolina está acabando, o carro vai parar. Deus, multiplica essa gasolina aqui, Senhor. Senhor, é que os meus centavos não estão dando para fechar a conta. Multiplica, Senhor. Quem tem experiência assim? Quando você valoriza as pequenas experiências, Deus te dá grandes e poderosas experiências. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Valorize os pequenos sinais, os pequenos milagres. Conte para os seus filhos, senta com eles, conta para eles. Quando você está fazendo isso, você está criando memória. E nós aprendemos sobre memória. Fazer isto em memória. Anamnese. Você está construindo uma história na vida dele. Essas três cadeiras representam 3 gerações. A geração dos comprometidos. A geração dos envolvidos. Qual é a diferença entre o comprometido e o envolvido? Deixa eu te dar um exemplo bacana que eu gosto quando eu falo no Brasil sobre isso. Às vezes eu vou ministrar sobre liderança, eu falo sobre liderança comprometida e liderança envolvida. E eu gosto de usar o exemplo do sanduíche. Quando você vai num trailer aí, Formiga é o rei dos trailers, né? Tem muito lugar para sanduíche, e você pede um X-Bacon Egg. Ali você tem o envolvido e o comprometido. E quem é o comprometido da história? É o porco. Porque ele teve que morrer para dar a vida para que aquele bacon tivesse ali. E quem é o envolvido da história? É a galinha. Ela botou o ovo e vazou. Ela não está ali. O ovo dela está ali, mas ela não está. O comprometido é alguém que dá a vida, é alguém que envolve, é alguém que aprofunda, é alguém que diz, eu quero mais, Deus, o Senhor tem mais para fazer, eu sei que o Senhor é poderoso, eu quero mais, você tem fome, você tem sede, você busca a Deus, você se envolve.
Agora, o envolvido, ele apenas vem no culto. No domingo, chega atrasado e às vezes costuma sair antes de acabar. Ou mal chegou, já está perguntando que hora que acaba. E quando acaba, só falta fazer o sinal da cruz ali de fora e dizer assim: cumpri com a minha obrigação. Você sabe o que eu estou falando. Você já foi assim. Espero que tenha sido. E não é. Não seja ainda. Sabe, os envolvidos, eles apenas assistem. E não é sobre assistir, é sobre participar. Um dia uma pessoa disse: ah, pastor, eu estou assistindo os cultos pela internet. Bacana, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas agora eu não preciso ir mais ao culto, porque eu tenho o Pix, a hora que aparece lá eu dou o meu dízimo. Eu ouço a palavra, eu oro. Então eu não vou mais à igreja, eu não vou mais no culto. Eu estou participando. Não, você não está participando, você está assistindo. Isso é a diferença entre participar e assistir. Por exemplo, quando você assiste uma partida de futebol, você está julgando? Você está dentro de campo? Então você não está participando, você está assistindo. Quando passa um filme, você está atuando, você é um ator, você é uma atriz, você está lá dentro do filme? Não, então você não está participando, você está assistindo. Quando passa um culto, você está assistindo. E quando eu digo isso, irmãos, eu estou querendo dizer o seguinte: você pode andar pelado lá na hora que você está assistindo o culto lá na sua casa. Vai interferir aqui? Sim ou não? Mas se fizer isso aqui dentro, interfere? Interfere. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está aqui não está assistindo, quem está aqui está participando. Toda vez que você falar assim: o culto hoje foi muito ruim, é sobre você que você está falando. Não é sobre o culto, é sobre você. Porque quem faz o culto não sou eu. Quem faz o culto não é quem ministra louvor. Quem faz o culto somos nós. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, que operou tantos milagres, quando ele chegou em Nazaré, ele não pôde fazer nenhum milagre ali, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer povoados ensinando. Jesus não operou milagres em Nazaré porque Jesus não tinha poder? Não, por causa daqueles que participavam. Se acontece um fenômeno, um milagre estrondoso aqui na frente de todo mundo, não é sobre mim, é sobre nós. A sua fé provoca um culto poderoso. A sua incredulidade joga tudo no chão. Então não é sobre assistir, porque esse povo aqui, eles apenas assistem. Então eu tenho um povo que compromete, eu tenho um povo que assiste, e aqui eu tenho um povo que está em crise. Um compromete, outro apenas assiste, e aqui vem a crise. O Senhor batalhava contra eles. O Senhor lutava contra eles. Eu e você precisamos ter essa consciência. A cadeira da crise, se os pais de Israel tivessem transmitido com fé, para esse povo, Juízes 2:10 não teria sido escrito sobre esse povo. Um povo que não conheceu o Senhor, um povo que não serviu ao Senhor. Porque a fé, meu irmão, a fé ela é passada. Salmo 145, eu amo esse versículo, versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha o que a Bíblia diz: uma geração contará ao Senhor, contará os atos poderosos, os teus atos feitos, a grandiosidade, e essa geração anunciará os teus atos poderosos. Uma geração experimenta, conta, e essa aqui anuncia. Mas houve uma falha, não passaram, não compartilharam, não falaram de Deus, não compartilharam quem era Deus. A fé, ela não é herdada por sangue, ela é transferida por testemunho. E aí fica a pergunta: como pode um pai tão crente gerar um filho tão problemático? Claro, nem tudo é culpa sua, nem tudo. Quer um pai melhor do que o pai do pródigo? E o pródigo não deu cabeçada?
e o que estava dentro de casa estava pior do que o pródigo. Que é um pai que é Deus, que criou Adão e Eva e colocou eles no jardim, e eles pisaram na bola. Então nem tudo é culpa do pai. Mas eu não estou aqui para falar que o que está acontecendo na sua casa é culpa sua ou não, não é sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre omissão. Porque uma coisa é você falar para mim, pastor, o que eu podia fazer eu fiz. O que eu podia fazer eu fiz. Eu ministrei, eu orei, eu tive junto, eu fiz tudo. Agora escolheu esse caminho. Tem pai que não sabe ser pai, mas também tem filho que não sabe ser filho. Então isso é muito sério. A Bíblia, ela fala de um rei chamado Ezequias. E esse rei, ele teve muitas experiências com Deus. Houve um dia que o rei da Síria mandou uma carta para ele, falando que ia acabar com tudo. O que ele fez? Ele pega a carta e vai para o altar. Seu nome era Ezequias. Deus, olha a carta de afronta ao Senhor. Não é a minha, é ao Senhor. Deus manda um anjo. Elimina mais de 200 soldados. Morreram por um anjo. Por causa da oração daquele homem. Aquele homem adoece. Uma doença mortal. E o profeta chega e diz, olha, você vai morrer. Deus falou, põe tua casa em ordem, porque senão morrerás. Põe tua casa. Ele põe a casa dele em ordem, o Senhor diz, volta e diz para ele, eu vou curá-lo e vou acrescentar mais, lembra? 15 anos de vida para ele. Esse homem, ele experimentou de Deus. Sem falar no sinal que ele pede. Se for Deus mesmo, que retroceda 15 graus, se me falha a memória, no relógio de Acás. Fazer o relógio voltar, o ponteiro voltar ao contrário. Estou usando isso como uma metáfora do ponteiro do relógio para você entender, porque o relógio daquela época não é o relógio nosso hoje. Mas imagina isso que aquele homem viveu. Esse homem, ele teve essa experiência com Deus. Mas ele teve um filho. Seu nome era Manassés. Ezequias teve um filho que foi o pior rei que já existiu em Israel. Os lugares que o seu pai havia destruído por causa de idolatria, ele foi lá e reconstruiu. Ele incentivou a imoralidade, a degradação sexual. Ele incentivou o sacrifício de crianças queimadas vivas. Inclusive ele mesmo queimou o seu filho, sacrificou o seu filho a Moloque. Ele promoveu feiticeiros, adivinhos, bruxos. Ele queimou os rolos sagrados. Manassés assassinou o seu próprio povo. A Bíblia vai dizer em 2 Reis 21:16, Manassés também matou tantas pessoas inocentes que Jerusalém ficou cheia de sangue, de uma ponta a outra. Além disso, levou o povo de Judá a pecar, fazendo o que o Senhor reprovava. Há estudiosos que dizem que Manassés foi o responsável pela morte do profeta Isaías. O profeta Isaías, segundo a história, ele morreu partido ao meio. E foi Manassés, alguns dizem sobre isso. Agora, por que um homem como Ezequias pode ter um filho como Manassés? Talvez, segundo Reis capítulo 20, nos explique. Depois de todos os milagres, da cura do milagre dele, a Bíblia diz então que naquele tempo, Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ouvira que ele estivera doente. Ezequias se agradou deles e mostrou-lhe toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, a sua casa de armas e tudo quanto se achavam nos seus tesouros. Coisa alguma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? E sabe o que Ezequias respondeu? De uma terra muito distante. Vieram de Babilônia, disse Isaías. Que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Sabe qual foi a palavra do profeta para ele? Tudo isso que você mostrou para eles, tudo isso que você mostrou para eles, não ficará nada. Eles vão levar tudo. Depois Nabucodonosor vem e acaba com tudo. Por que eu estou citando esse texto? Por quê? Porque o que Ezequias mostrou para eles? Coisas materiais.
Aqui nós podemos, tem vários pontos aqui, que só isso aqui dá uma pregação. Primeiro, cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Segundo, gente que te elogia talvez nem é elogio, é inveja. Cuidado com a muita exposição. Mas não é sobre isso. É sobre o que você fala com as pessoas. Olha o meu carro. Olha a minha casa. Olha o meu iPhone. Olha o meu trabalho. E se Ezequias tivesse falado, olha aqui, o Deus que eu sirvo mandou um anjo que matou 200.000 soldados do dia para a noite. Esse povo ia pensar duas vezes. O Deus que eu sirvo, eu estava com uma doença incurável, Ele me curou. O Deus que eu sirvo, Ele fez o sol voltar 10 graus no relógio de Acás. Mas Ele não mostrou isso. Eu sei que você ama mostrar a roupa nova que você comprou, o carro novo que você comprou, a casa nova que você comprou, o concurso que você passou. Glória a Deus por tudo isso. Mas não deixe de mostrar o Deus a quem você serve. Se eu tenho essa casa, se eu tenho esse carro, se eu tenho essa roupa, o que eu sou não é sobre mim, é graça, é favor, é porque eu estou nas mãos de um Deus que me ama, de um Deus que me guarda, de um Deus que cuida de mim. Não deixe de falar de Deus. Mostre o Senhor, ao invés de mostrar as coisas materiais. E aí o que isso tem a ver com Manassés? Tem tudo, porque se ele fez isso com quem estava de fora, então ele também fez a mesma coisa com quem estava de dentro. Manassés só escutou coisa material. Ele não viu a espiritualidade, o que Deus fez na vida do pai. Ao invés de mostrar o poder de Deus, ele mostra suas riquezas. Talvez a mesma coisa ele fez com Manassés. Ele conversou sobre tudo: futebol, ensinou ele a torcer para um time, pescaria, shopping, viagem, namorada, iPhone 17, 18, 20, sei lá o que tem por aí à frente, faculdade de estudos, medicina, odontologia, psicologia, psiquiatria, engenharia, direito, sei lá mais o que. Porém ele não falou do poder de Deus. E por que ele fez isso? É simples. Jesus resumiu tudo numa frase: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu. Onde estiver o vosso tesouro, diga comigo, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Emendando com um versículo, Jesus disse: a boca fala o que o coração. Então, se é o seu tesouro, se o seu coração segue o seu tesouro, sua boca vai estar cheia do seu tesouro. Se o seu tesouro é futebol, você só fala de futebol. Se o seu tesouro é política, você só conversa de política. Se o seu tesouro é negócio, você só fala de negócio. Se o seu tesouro é Cristo, você fala de Deus e das coisas espirituais, e você testemunha, e você evangeliza, e você prega, e você convida para vir para o culto, para ir para a célula. Você está o tempo todo manifestando o que está dentro de você. Eu e você precisamos nos policiarmos e olhar para dentro de nós. Ah, pastor, então eu já sei. Vou proibir tudo, meu filho. Eu vou fazer isso. Ei, não é sobre colocar uma redoma de proteção. Não é sobre isso. Então o que eu faço, pastor? Prendo meu filho em casa para ninguém ter acesso? Impeço ele de tudo quanto é rede social? Eu acabo com tudo? Como é que eu faço? Deixa eu te contar uma história. Havia um homem. Ele era especialista em notas de dólar. Se você mostrasse uma nota falsa a 10 metros, ele via. A 20 metros ele falava: isso é uma nota falsa. E um dia chamaram ele para uma entrevista. E perguntaram para ele: olha, como é que é, né? A grande distância você consegue ver. Você consegue olhar para uma nota e falar que essa nota é verdadeira ou essa nota é falsa? E tinha inúmeras falsificações, e você viu todas elas. Me conta, como é que é? Você estudou muito? Ele falou: sim, estudei muito. E você estudou muito sobre notas falsas? Ele disse: não, eu nunca estudei um dia sequer sobre nota falsa. Mas então como é que você sabe que ela é falsa? Porque eu estudei
o tempo todo sobre a nota verdadeira. Mas quando você bate o olho, você já consegue saber essa falsificação. Ele falou: eu nunca investi na minha vida um dia sequer estudando falsificação. Eu sou especialista em cédula verdadeira. Então, quando eu bato o olho, eu já sei. Não é porque eu sou especialista no falso que eu não estudei o verdadeiro. Pelo contrário, eu conheço bem o falso porque eu estudei o verdadeiro. E é justamente isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós temos que ensinar o evangelho para os nossos filhos, a verdade para os nossos filhos, de tal forma que quando eles se depararem com algo diferente, eles possam dizer: isso aí é falso, isso aí não é verdade. Quem está entendendo? Aquele homem passou a vida estudando não o que era falso, mas o que era verdadeiro. Quando nós enchemos os nossos filhos de verdade, ensinamos a verdade, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eles se depararem com o que é errado, eles vão dizer: isso aí é errado. E alguém diz: mas você estudou que isso aqui é errado? Não, eu estudei o que é certo. Isso aí não é certo. Os meus filhos, eu tinha dificuldade com eles quando eu chegava na casa de pessoas idólatras. Eles já chegavam apontando o dedo. Maneira: ô pai, aquilo ali é do Dudu, né? Aquilo ali é... Eu lembro do Jonas, ele tinha 5 anos de idade. 5 para 6. Eu falei com ele: vamos para Pains comigo. E nós fomos em Pains. Aí cheguei numa casa, conversando com uma pessoa. De repente vem uma mulher desesperada, gritando. Aí a dona da casa falou: tem um pastor aqui, pede ele para orar para você. Quando eu orei para a mulher caiu endemoniada. Eu expulsei o demônio da mulher, a mulher foi embora. Daí a pouco ela volta com mais 5. Oh, que eu vim cá para o senhor passar uma bendição nessas aqui também. Eu falei: não, senta aqui então. Eu abri a Bíblia, li uma passagem, falei: eu vou orar por vocês. A primeira caiu endemoniada, a segunda caiu endemoniada, a terceira caiu endemoniada, a quarta caiu endemoniada. A quinta eu orei e não aconteceu nada. Aí o Jonas puxou minha calça assim e falou: pai, essa aí não tem tutu não? A mulher caiu endemoniada na hora. Nós ensinamos os... E ali nasceu a Vale, em Pains. Começou assim. Eu fui para lá depois fazer culto com esse povo. Tinha uma senhora muito amável que nos recebeu lá. Presta atenção nisso. Você tem que ensinar a verdade para o seu filho. Porque quando ele chegar na faculdade e aqueles malucos, ideológicos, fanáticos vierem, eles vão quebrar eles no meio. Falar: olha, a Bíblia diz. Ah, mas vamos para a ciência. Porque a ciência e a Bíblia diz. Agora, se você não ensina, a cadeira da crise. Você vai ter um neto que critica a sua fé, a fé do avô lá na frente, e que sofre aquilo. Quem está entendendo? Encha o seu filho da verdade. Porque quando alguém colocar alguma coisa ruim diante dele, ele vai dizer: isso aí é falso. Isso não é para mim. Esse é o papel. É isso que eu e você precisamos fazer. As batalhas que você não ensina, as batalhas que você não luta pelo seu filho, quando você não cria o seu filho no caminho do Senhor, é um grande desafio. Porque as lutas que você não lutou, ouça isso, as lutas que você não lutou, os seus filhos pagarão preço tendo que lutar. Quando Davi estava próximo da morte, ele chamou Salomão e disse: eu vou pelo caminho dos mortais. Ser forte e seja homem. Seja, olha o que um pai falou para o filho: seja homem. Seja homem. Por que Davi disse isso? E aí ele começa a relatar: acabe com Joabe, porque eu não fui homem para acabar com ele. E por que eu não fui homem para acabar com Joabe? Porque foi Joabe que pegou a carta para matar Urias. Ele sabia de tudo que eu fiz para matar Urias, para ficar com Batseba. Então eu tinha rabo preso com Joabe. Eu não fui homem. Agora Salomão, vai lá e faz. Josué, cadeira do compromisso. Os filhos, cadeira dos envolvidos.
E os netos, cadeira da crise. Abraão, o homem da fé. Isaac, mais ou menos, viveu pela fé de Abraão. Jacó, trapaceiro, enganador, sofreu. Dos três, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó pagou o maior preço. Cadeira do compromisso. Davi, homem de Deus, serviu ao Senhor, escreveu vários salmos, louvava a Deus. Mais do que guerreiro, ele era um adorador e vencia as guerras na adoração. Aqui, Salomão, inteligente, sábio, recebeu do Senhor, mas morreu de uma forma muito ruim. Consequência? Roboão, reino dividido, Judá e as 11 tribos de Israel, acabou com Israel. Comprometido, envolvido, crise. Eu vou parar por aqui. Envolvido, comprometido. Deus tem nos chamado para uma geração que busca Deus. Uma geração que não se esconde de Deus. Em Gênesis 3:9, a irmã pediu para me pregar mais, então deixa eu só 5 minutos. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus e Deus lhe perguntou. O que Deus lhe perguntou? Onde estás? A pergunta deveria ser: o que você fez? Deus tinha que perguntar para Adão: Adão, o que você fez? Mas a pergunta foi: onde estás? Porque aonde você está é consequência do que você fez. O que você faz te leva aonde você está. Aonde você está? Eu estou na crise. E por que eu estou na cadeira da crise? Porque o que foi feito aqui me trouxe para cá. A omissão daqui me colocou na crise ali. É assim a vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Se os pais tivessem transmitido a fé para os filhos, Juízes 2:10 nunca teria sido escrito. A crise nunca teria encontrado. Todo o livro de Juízes, toda a crise de Juízes, todo o ciclo se dá porque alguém aqui omitiu. Feche os seus olhos por um momento. Olhe para dentro de você